Vamos lá então, bem-vindos a mais uma aula de astronomia e hoje o nosso assunto são as galáxias. Professor, o que é uma galáxia? Eu vou usar como referência a nossa galáxia, que também é chamada de Via Láctea. Aqui, uma representação artística de como seria a Via Láctea. A gente não tem nenhuma foto da Via Láctea, porque nós estamos imersas nela. A gente precisaria de um pau de selfie enorme para tirar as fotos de nós mesmos. Mas voltando, o que é uma galáxia? A definição bonitinha está aqui. É um conjunto de matéria estelar, ou seja, ela é formada de estrelas, e também de matéria interestelar, como estrelas de nêutrons, buracos negros, gás e poeira. Gás é basicamente hidrogênio. Poeira são partículas cerca de 100 vezes maiores do que um gás, então não é para você pensar na poeira que nós temos no nosso dia a dia. A poeira que a gente encontra aqui na Terra, ela é muito maior do que a poeira do meio interestelar, e esse conjunto ele é isolado no espaço e mantido graças à ação da sua própria gravidade. Uma estimativa é que no universo existem cerca de 2 trilhões de galáxias. A nossa galáxia ela é chamada de Via Láctea ou galáxia com G maiúsculo. Também é um outro jeito de escrever o nome da nossa galáxia. O Sol é apenas uma das 250 bilhões de estrelas que existem na Via Láctea. Então a gente é apenas um desses pontinhos que estão nessa estrutura. Vamos dar uma olhadinha nessa faixa leitosa que aparece no céu, que também é chamada de Via Láctea. A gente está vendo uma imagem usando o comprimento de onda que os nossos olhos reconhecem, que é a faixa visível, e eu quero que você repare que a distribuição de estrelas no céu, ela não é uniforme, né? Tem uma faixa que você encontra uma quantidade maior de estrelas. Essa região aqui é uma região rica em estrelas. O Galileu Galilei, com o telescópio, em 1609, ele já conseguiu perceber que esses pontinhos, na verdade, eram uma concentração de estrelas. Agora, olha que fato interessante. Tá vendo essas partes escuras que atravessam a Via Láctea? É a comprovação de que existe a matéria no meio interestelar. Até 1930 se acreditava do espaço meio interestelar era um vácuo absoluto, tá? Não existia matéria, e hoje a gente tem comprovações que existe muito mais matéria, né, do que a gente acreditava. Tá? Então essas manchas é a comprovação de que existe alguma coisa te atrapalhando ver mais estrelas que estão no núcleo da galáxia. Se você observar essa mesma foto em outro comprimento de onda, como por exemplo o infravermelho, você vai notar a existência de estrelas nessa região, sim. Professora, mas como é que essa faixa branca que a gente vê no céu deu origem a esse esquema espiral que você mostrou no início da aula? Na verdade, tudo é uma questão de perspectiva. Lembre-se que a Via Láctea ela é um disco plano e nós estamos imersos nesse disco plano. Então aqui seria a Via Láctea vista de cima, mas nós estamos em um dos pontinhos dentro dessa galáxia. Agora vamos mergulhar nesse desenho, e quando a gente mergulha, tá, a gente vai ver o desenho de perfil. E aí o que a gente vai ver é uma faixa. Então foi a partir dessa distribuição que a gente teve a ideia, tá, de que nós estamos imersos numa grande espiral. Obviamente também comparando com outras imagens, outras estruturas que a gente vê parecidas com essa no espaço. Então aqui, novamente, a representação artística, isso visto de cima, aqui visto de perfil, você mergulhado, tá, é a faixa no céu. A distribuição das estrelas na Via Láctea é uma distribuição espiral com uma pequena barra aqui no meio. Então a classificação da nossa galáxia é espiral barrada. O diâmetro da Via Láctea é aproximadamente 100 mil anos-luz. O Sol está em um dos braços, cada um dos braços da Via Láctea tem um nome. O braço onde está o Sol é chamado de braço de Órion. A gente está a aproximadamente 25 mil anos-luz do centro da galáxia. Tem alguma coisa no centro da galáxia, professor? Sim, tem um buraco negro, o Sagitários A estrela. Um buraco negro massivo, um buraco negro de aproximadamente 4 milhões de massas solares. Vamos ver as partes
de uma galáxia. Aqui, né, de novo, a espiral barrada, a posição do Sol já destacado. Essa região central, que ela é bojuda, ela é uma bolinha, né, aqui visto de cima, visto de lado, tem o nome de bojo. Os aglomerados, que são os aglomerados de estrelas mais velhas, estrelas mais frias, que são os aglomerados que se distribuem de forma globular, não estão no plano da Via Láctea, tá? Eles estão fora do plano, como está indicado na imagem, são a posição dos aglomerados globulares, e no disco, nessa parte aqui, tá, imersos, eu tenho os aglomerados abertos. Isso daí é importante. Os aglomerados globulares estão fora do plano da galáxia, já os aglomerados abertos estão no plano da galáxia. Em volta de toda a galáxia a gente tem uma grande quantidade de gás e poeira que forma o halo galáctico, que está mostrado aqui do lado. Vamos para os tipos de galáxias. Os tipos de galáxias obedecem a organização proposta por Hubble em 1926 e foi apresentado num livro chamado O Reino das Nebulosas. O primeiro tipo de galáxia que eu quero te apresentar é uma galáxia elíptica. Elíptica a gente vai indicar apenas com a letra E, é porque ela é basicamente uma elipse. Tá? Ela não tem braços, ela é basicamente uma bolinha, como está mostrando aqui do lado, o objeto M87, que está na constelação de Virgem. Só uma curiosidade, no núcleo de M87, a gente tem um buraco negro, que foi o primeiro buraco negro que se tirou uma foto, né? Então, o primeiro buraco negro que se tem uma foto não foi Sagitários A estrela, e sim um buraco negro em M87. Então, vamos ver aí a definição de galáxias elípticas. Ela tem a aparência de um esferoide, em geral, como uma esfera achatada, sem estruturas notáveis, sem braços espirais, mas está tão distante que realmente a gente vê como um pontinho. A gente não consegue diferenciar as estrelas que formam uma galáxia elíptica. A gente pode subclassificar as galáxias elípticas de acordo com o grau de achatamento, de forma que as mais redondinhas, as esféricas, a gente chama de E0, e as mais achatadas a gente vai chamar de E7. Existem as galáxias espirais. As galáxias espirais, elas não vão possuir uma barra no meio, elas são indicadas apenas com a letra S, elas são achatadas, assim como a Via Láctea, né, ela é achatada, e apresentam estrelas distribuídas em todo o seu plano. Então você consegue diferenciar as estrelas como está mostrando aqui no cantinho, está na galáxia M74. A região central do bojo da galáxia, você não tem uma distribuição esférica, tá? Então você consegue distribuir um pouco melhor as estrelas que estão no núcleo da galáxia. Saindo do núcleo da galáxia, nota-se a presença de braços responsáveis pelo nome. A gente pode dividir uma galáxia espiral de acordo com a abertura dos braços espirais. Se os braços forem bem enrolados, bem pertinhos do núcleo galáctico, a gente vai chamar de SA. Se os braços forem mais abertos, a gente vai chamar de SC. O intermediário é o SB. O próximo tipo são as espirais barradas, que a gente chama de SB, que tem basicamente as mesmas características das galáxias espirais. A diferença é que a gente nota um bojo com maior concentração de estrelas, é mais difícil separar as estrelas, e também a distribuição das estrelas com uma pequena barra. Nós também podemos classificar as espirais barradas de acordo com a abertura dos braços. O SB, a SB, de espiral barrada maiúsculo com A minúsculo, ela vai ter um núcleo maior, braços pequenos e bem enrolados. Então, se os braços estiverem próximos da barra, vai ser o SA. Se for o mais afastado, será o SC. O SB é o intermediário. Existem também as galáxias irregulares, ou seja, galáxias que têm um formato aleatório, tá? Não são esferoides e também não têm a distribuição espiral. Exemplos são as galáxias satélites da Via Láctea. As nuvens de Magalhães. À esquerda, a grande nuvem de Magalhães, que fica dentro da constelação do Dourado, e a pequena nuvem de Magalhães, à direita, que fica dentro da constelação do Tucano. Então é sempre bom lembrar que a nossa galáxia, a Via Láctea, possui duas galáxias menores, tá? Duas galáxias irregulares orbitando,
que são essas duas nuvens. E por último, nós temos as galáxias lenticulares. Aqui a gente tem a representação de uma galáxia lenticular, que é a galáxia do Sombreiro, o objeto M104, que fica na constelação de Virgem. O que a gente consegue perceber dessa galáxia? Essa galáxia apresenta também um bojo, ela apresenta disco e halo, porém, quando você olha para o disco, você não consegue abrir esse disco em espirais ou espirais barradas, não se nota a dispersão espiral ou espiral barrada como nas classificações anteriores. Bora fazer aí um resuminho num gráfico de diapasão que foi estabelecido também pelo Hubble. Nessa primeira parte, a gente tem as galáxias elípticas, as galáxias que não apresentam um disco, elas podem ser classificadas quanto grau de achatamento, as mais esféricas E0, as mais achatadas E7. Depois, as galáxias que elas apresentam um disco, mas não se abrem em espirais, que são as lenticulares. A gente está numa transição. Eu tenho as galáxias espirais, então você tem um núcleo mais bem definido e a distribuição espiral a gente pode classificar de SA ou a SC de acordo com a abertura dos braços. A SA, os braços estão mais encolhidos, a SC, os braços mais abertos. Nós temos as espirais barradas, o próprio nome é sugestivo. A gente vê no bojo galáctico a presença de uma barra. Existe também uma classificação de acordo com a abertura dos braços. Mais encolhidos é a SBA, as mais abertos é as SBCs. E também as galáxias que têm um formato irregular, como as nuvens de Magalhães, as galáxias irregulares. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Bons estudos, até a próxima. Tchau!